Olá, amigos. Hoje nós vamos falar de uma coisa extremamente comum que acomete várias pessoas e traz muito sofrimento, que são as alterações de hérnia de disco na cervical. Hoje o foco vai ser a coluna cervical. Por quê? Porque com essa situação que nós estamos vivenciando aí em relação à pandemia, as mudanças de comportamento, hoje temos naturalmente um posicionamento diferente. Estamos mais sentados, estamos mais com os celulares nas mãos, computadores, notebooks, enfim. Então a nossa postura está mudando muito. E obviamente o estresse, a ansiedade, isso tudo potencializa ainda mais o aparecimento de degenerações. Então é importante que a gente entenda que algumas coisas precisam ser feitas de forma correta para que a gente fique menos refém e desenvolva doenças importantes que vão comprometer bastante a nossa vida em todas as áreas. Sendo que a cervical ela é sempre mais complexa do que a lombar, se a gente pensar em estrutura de proteção, né? Se a gente pensar no contorno do abdômen em relação à coluna lombar, é infinitamente maior do que o contorno da cervical. Então, para as estruturas altas, nós vamos ter menos suporte e uma complexidade maior de funções, né? Lembrando que a vida sem os braços é muito mais difícil do que a vida sem as pernas, né? Então, quanto mais a gente cuidar da nossa postura, menos a gente vai instalar doenças degenerativas. Então esta é uma dica fundamental, porque a gente desassocia as coisas do dia a dia e leva para as coisas graves. Por exemplo, um acidente, um super esforço, aquela situação que você se machucou. E isso a gente determina como os agravantes para as doenças. Agora, de fato, não é isso que traz, não. O que traz as nossas doenças de verdade? São as repetições da rotina diária que a gente faz no automático e nem se dá conta. E neste processo passou de segunda a sexta, de primeira a 30, de primeira a 12, aí passa um ano ou 10 e a gente não sabe por que está ruim. Agora, a evidência de lesões na cervical, elas são muito mais complexas no sentido de trazer essa limitação funcional, porque a ligação da cervical com o crânio é essencialmente direta. Então a gente vai ter aí várias coisas que acarretam a piora dos quadros do paciente. Interferências de mordida com lesão da ATM, desta articulação que a gente tem aqui, ela está ligada diretamente com a cervical. Situações de ombro, lesões de ombro ou qualquer coisa que envolva os ombros com os braços também vai refletir na cervical. Alterações do próprio tronco vão refletir na cervical. E por incrível que pareça, alterações lá no pé podem trazer alterações para a cervical. Sim, pode sim. Se a gente pensar no alinhamento da coluna, vejam vocês, nós estamos olhando uma coluna inteira, tá? E vocês aí estão olhando ela de lado. Aqui é a frente, aqui é as costas. E o que mais me perguntam é o que é uma coluna reta, Johnny? O que é uma coluna reta? O que é estar com a coluna reta? Então a interpretação que a gente tem de coluna reta é como se isso aqui fosse assim, ó. E isso aqui não é uma coluna reta, isso aqui é um poste, né? O que é uma coluna reta? É esse jogo de curvas aqui que a coluna apresenta. Então se eu passasse um prumozinho assim, da orelha até o quadril, a curva da cervical, a curva do tórax, a curva da lombar e a curva do sacro, elas deveriam ter o mesmo alinhamento. Então, o que acontece? As vértebras cervicais, elas são menores e bem mais aproximadas do que as lombares, porque aqui é a base da sustentação. Então, as vértebras são de menor para maior. E nós é que dividimos didaticamente cervical, torácica e lombar. Isto na prática não é, isso aqui é um eixo contínuo, então qualquer coisa que comprometa embaixo vai responder em cima e vice-versa. Então o que acontece? Aonde entra de fato os problemas na nossa vida? Quando a gente desrespeita essa curva da cervical. A maior parte das pessoas apresenta uma anteriorização. Essas vértebras são deslocadas para frente. E quando elas se deslocam para frente, a gente faz uma
retificação, a gente perde essa curva fisiológica. E aí você pensa lá no seu carro, sem balanceamento, sem alinhamento, sem geometria, com a calibragem baixa e a gente rodando, rodando. É isso que acontece. Só que essa projeção anterior da cervical, ela nunca vem sozinha. Ela vai trazer junto uma anteriorização em curva da torácica. E aí a gente vai fazer aquela posturinha do largado, do corcundinha. E eu vou mostrar isso para vocês. É mais ou menos isso aqui, ó. O que seria o ideal para a gente ter uma distribuição de carga mais eficiente em relação à gravidade? A orelha deveria estar na linha do ombro, então é mais ou menos isso, uma postura alinhada. Naturalmente, o que a gente faz? A gente faz uma anteriorização da cabeça e uma flexão do tronco rodando o ombro, e a gente faz essa posturinha do largado. E tudo que a gente faz, a gente retroalimenta essa postura. O que eu quero que vocês entendam é que as vértebras lombares, elas são apoiadas como um tijolo de 90 graus, uma em cima da outra. As vértebras torácicas, que formam o nosso tórax, onde tem as costelas, elas têm uma angulaçãozinha mais ou menos de uns 60 graus, com uma pequena inclinação. Só que as cervicais, que são 7 vértebras, elas têm uma angulação um pouco mais acentuada, de 45 graus. Então ela tem o posicionamento de telha, uma sobre a outra. Então se a vértebra de cima empurra a de baixo, que empurra de baixo, que empurra a de baixo. E a gente faz um arrasto. E este arrasto faz com que a gente diminua este espaçozinho que existe entre uma vértebra e outra, que a gente chama de forame. É exatamente aqui que anatomicamente os ossos fazem um túnel aonde sai o nervo. Deixa eu pegar numa vértebra melhor para vocês verem. Olha só. Então o osso de cima com o osso de baixo, eles formam um canal aonde passa o nervo. E se eu tenho esse arrasto para frente, se eu tenho a diminuição do espaço, o que acontece? As minhas vértebras tendem a assentar mais. E quando elas assentam, a gente vai ter mais bloqueio, mais resistência, mais dificuldade para o movimento. E aí o que acontece? Naturalmente, a gente faz uma diminuição desse espaço estrangulando o nervo. E aí a gente começa a ter, dependendo do movimento, pressão sobre a estrutura. E aí a gente vai desenvolver aquelas dores irradiadas, que são bem clássicas de uma discopatia. Quais são esses 4 sintomas progressivos? O primeiro sintoma é uma dor queimante, pulsante, em forma de fisgada, agulhada, facada. Essas são as falas que a gente ouve em consultório com muita frequência. Que, como vêm, também vão, dependendo do movimento e do jeito que você se posiciona, elas vão startar e também somem rápido. O segundo sintoma começa uma irradiação, você vai sentir um formigamento correndo. Se essas alterações forem nas cervicais, elas vão correr para o braço e para uma parte do ombro e do tronco superior. Se for no tórax, para o próprio tórax, e se for na lombar, vai lá para o pé. E aí, quanto mais longe eu sentir esse formigamento, mais grave é a compressão. E isso vai fazer com que a gente tenha aí outro sintoma, que é a dormência. Aí nós vamos ter uma dificuldade da informação, os músculos não recebem mais a informação dos nervos e vai dando essa sensação de formigamento, o braço fica mais pesado, parece que está faltando uma parte. E aí começa o quarto estágio, que é a diminuição de força. A força para segurar um copo parece que você está fazendo para segurar um balde. E assim você vai percebendo uma dificuldade de preensão para segurar um garfo, para segurar uma caneta, para fazer os pequenos afazeres, escovar os dentes, pentear um cabelo, enfim. Para essas tarefas simples, você começa a perceber uma redução de força. E gradativamente a intensidade do formigamento aumenta, da dormência aumenta e a força vai diminuindo, chegando até um momento de você poder perder a força por completo, o braço não vai responder e você vai ter uma dificuldade muito grande, sendo que a dor é lacinante, assim. É uma dor extremamente
extremamente cruel, que judia demais das pessoas e pode se manifestar de várias formas, com dor no ombro, com dor de cabeça, e às vezes as pessoas tendem a fazer várias consultas, perder um tempo absurdo indo num especialista de ombro, indo no especialista de crânio, enfim, no neuro, enfim, e isso tudo vai fazendo com que você perca o tempo do foco real que é ali na cervical. Então, uma avaliação bem feita pode encurtar o seu tempo, diminuir os estragos. Outras coisas que são importantes a gente levar em consideração agora, falando em tratamento para isso. Não existe a possibilidade de você jogar essa responsabilidade para um profissional te tratar, porque muito provavelmente esses desajustes eles têm a ver com o desarranjo mecânico. Então, se realmente for um processo mecânico, o tratamento é mecânico. Por isso que os remédios tendem a não funcionar. Vocês são medicados com anti-inflamatórios, analgésicos, drogas pesadas, e muitos de vocês, os remédios respondem por muito pouco tempo e para muita gente nem responde. Isso é fato, todo mundo sabe disso, e você que está ouvindo isso já viu ou já ouviu alguém falar sobre isso. Isso se não for você também. Então, uma lesão mecânica, o tratamento é mecânico. Por isso que a química do remédio não cura, ela ameniza os sintomas causados por estas lesões mecânicas. Por isso que você precisa entender e diferenciar qual é a forma de tratamento. E se você tiver uma lesão mecânica que corresponde a mais de 90% das alterações da cervical, principalmente quando a gente fala de hérnia de disco, a imobilização e o repouso talvez serão a coisa mais triste e prejudicial que você pode fazer. Então não se usa colar cervical, não se faz repouso. Quanto mais você fizer isso, mais você vai perder massa magra, mais você vai aumentar o percentual de gordura, mais você vai diminuir a força desses músculos, menos poder de sustentação eles vão ter, mais compressão. Então, nunca use colar cervical por mais tempo progressivo e não faça repouso de forma continuada. O tratamento é dinâmico, você precisa ser mobilizada, você precisa ser tratado, você precisa ser ajustado. E para isso, somente a fisioterapia avançada, a fisioterapia especializada, um profissional que saiba o que esteja fazendo para que você seja atendido. Porque quando a gente fala de articulação, e a coluna é um conjunto, é o maior complexo articulável do corpo humano, nada nunca é específico. Não tem como tratar uma cervical sem mexer com o resto e vice-versa. Então, este olhar globalizado, integrado, vai fazer com que você tenha uma capacidade de ajuste. Porque se o processo é realmente mecânico, como em 90% dos casos, vocês vão olhar os seus exames e a coluna vai estar lá que nem um postezinho assim. Então, imagina se você se submeter a um processo invasivo, por exemplo, uma fixação com essa alteração. Não vai funcionar. E de medicamentos, muito menos. Agora, vamos pensar em reforço muscular, porque isso é uma coisa muito orientada. Você é muito provavelmente sugestionado a fazer reforço muscular para fortalecer a musculatura. Se você fizer um reforço antes de ajustar essas alterações, você vai fazer um reforço no eixo torto. E se você fizer força num eixo torto, a probabilidade de você ficar fortemente torto é maior do que corrigir. Nuno Cobra diz: exercício burro não tem efeito, causa defeito. E isso é sério. Fazer exercício por fazer exercício, a probabilidade de te piorar é maior do que de te curar. Como uma droga, basta errar a dose. Então, eu quero que você entenda que há sim solução. Hoje a tecnologia, a ciência e a metodologia evoluiu a ponto de resolver isso com muita rapidez, com muita eficiência, com muita assertividade e, o mais importante, te mantendo bem. Agora entenda, seja cervical, seja torácica, seja lombar ou seja qualquer articulação do corpo, o tratamento depende de você. Porque está na hora da gente começar a entender que o corpo é nosso e somos nós que estragamos eles. Então, a responsabilidade, sim, é casada. Uma parte dos terapeutas e da terapia eficiente, a outra parte é o seu envolvimento e o seu comprometimento com isso, porque senão efetivamente não vai funcionar. É você que tem que cuidar do seu corpo, porque ele é o templo da sua saúde, ele é o templo da sua vida. Sem seu corpo você não faz nada. Você não ganha dinheiro, você não trabalha, você não é feliz. Então,
Cuide mais do seu corpo porque você vai gastar menos, vai ser mais feliz, com maior qualidade de vida. É dessa forma que a gente deixa essas dicas e essas orientações para que vocês avaliem os processos, questionem os profissionais e nunca confiem numa única palavra. Tá? A nossa saúde vale muito mais do que qualquer procedimento errado e qualquer ação que a gente faça jogando a responsabilidade para terceiros. Assuma a sua responsabilidade, faça a sua parte, encontre bons profissionais e mude o teu cenário de forma efetiva e real. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa.